Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os nossos ouvintes aqui hoje. Hoje estamos em mais um novo episódio do nosso podcast, o Sem Nortecast, e hoje com uma convidada aqui muito especial, que eu acho que alguns de vocês já conhecem. Estamos aqui também com a Maria Eduarda e com o Rafael, e eu, Vitor, para falar um pouco mais da história e trajetória dessa nossa convidada. Preparei também um textinho bem breve para a gente entender mais um pouco quem é essa nossa convidada de hoje. Arquiteta, formada pela PUC Goiás há mais de 10 anos, Marcela de Paula atua na área de interiores com a visão de que a arquitetura deve ser acessível e capaz de transformar a vida das pessoas. Em 2019, abriu seu próprio escritório e, com o crescimento da demanda, fundou a Ielo. Em 2022, expandindo sua atuação. Além dos projetos, também compartilha seu conhecimento com outros profissionais, ensinando processos de escritório e projetos executivos. Com vocês, Marcela de Paula. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Muito especial estar aqui com vocês, tá? Nós que agradecemos. Com certeza. E a gente tem aqui uma pergunta clássica nossa, que para todo convidado a gente faz. A gente quer saber por que você escolheu arquitetura? Da onde surgiu essa vontade de fazer arquitetura? Então, não foi por vontade própria, tá? Eu sei que isso choca algumas pessoas, mas eu era aquela típica estudante de ensino médio que não fazia ideia do que queria fazer, né? E aí um dia minha mãe virou pra mim e falou: Marcela, por que você não faz arquitetura? Eu falei: gente, como assim? Nunca desenhei, nunca tive esse dom, né, criativo e etc. Falei: não faz sentido. Mas aí ela me convenceu a pelo menos tentar, fui fazer aula de desenho. Então, me matriculei, fazia cursinho e aula de desenho. E aí, caí no mundo da arquitetura de paraquedas. Confesso que os 3 primeiros períodos foram bem desafiadores, assim. Que são os de desenho, né? Exatamente. Eu pensava, meu Deus, será que eu tô no lugar certo, né? Mas depois eu fui me encontrando, principalmente depois que eu comecei a fazer estágio. Então, quando eu comecei a entender a arquitetura na prática, eu vi que eu estava no curso certo. Mas não foi uma escolha minha, foi uma escolha da minha mãe. Eu acho que todo mundo, quando inicia arquitetura e não sabe desenhar, tem esse medo, né? De, tipo, nossa, a arquitetura é puro desenho, o que eu vou fazer nesse curso? Mas meio que você vai aprendendo também, né? O decorrer do curso, como que faz, coisas básicas ali. Exatamente. Só pra gente entender, isso foi aqui em Goiânia? Você já morava aqui em Goiânia? Já Porque morava você tem aqui. Isso de vir do interior, voltar. Isso. Eu sou de Inhumas, né? Mas eu vim pra Goiânia com 15 anos, então fiz ensino médio aqui e logo em seguida já comecei a faculdade. Legal. Qual foi a faculdade? PUC Goiás. Na PUC? Aham. PUC. E como o Vitor já tinha falado na sua introdução, em 2019 você abriu o seu escritório. A gente quer saber qual que foi o pontapé para você abrir esse escritório, porque foi depois de alguns anos de formada que você fundou ele. Sim. Eu vou voltar um pouquinho na época do estágio, só para vocês entenderem o contexto geral, tá? Como eu não tinha certeza que era arquitetura o curso da minha vida, eu decidi começar a trabalhar muito cedo. Porque, para ver como é que era na prática, né? Porque é claro que a faculdade dá uma base teórica, mas a gente precisa entender no dia a dia se é aquilo mesmo que a gente quer seguir, né? Então, comecei a fazer estágio muito cedo. Junto com esse estágio, eu pensei, já que eu não sou tão boa em desenho, eu preciso ser boa em outras coisas. Então, eu comecei a mexer em softwares muito cedo na faculdade. Eu comecei a fazer cursos de Revit, AutoCAD, SketchUp, bem antes dos meus colegas. Então, eu consegui estágio antes também, porque os escritórios precisam de pessoas que saibam mexer nesses softwares, né? Então, comecei no 3º período, no escritório que me deu uma base excelente. Eu fiquei estagiando lá por 2 anos. Depois desses 2 anos, eu senti necessidade de conhecer outros escritórios, conhecer outras áreas da arquitetura, porque lá era muito focado em interiores. E aí eu comecei em outro escritório com uma visão completamente diferente desse primeiro. Então, esse primeiro era uma arquitetura mais acessível. A gente atendia pessoas de todas as classes. Nesse segundo escritório, já era alto padrão. Então, a gente especificava uma mesa de 40 mil. Entendeu? Então, foram realidades totalmente diferentes para mim. Opostos. Mas foi extremamente importante, até para eu entender qual tipo de arquitetura que eu gostaria de seguir, né?
Formei nesse escritório do segundo estágio e quando eu formei, a minha ex-chefe do primeiro estágio me ligou. Falou, Marcelo, o escritório cresceu, eu estou precisando de uma arquiteta e eu gostaria muito que fosse você. No momento, ela não mexia 100% no Revit. Aí eu escutei a proposta dela e falei, olha, eu volto, mas vamos colocar o Revit no escritório? Vamos usar ele 100%? Ela topou e eu voltei. Então, eu saí da faculdade já com um emprego, né? Então, eu não tinha pretensão de abrir o meu escritório de cara. Então, eu fui como arquiteta júnior para esse escritório e fiquei lá por quase 2 anos e meio. Que foi quando eu entendi, eu fiz uma viagem, que foi um divisor de águas na minha vida, e eu entendi que eu queria ter o meu escritório, que eu queria ter os meus projetos, que eu queria ter as minhas criações. Então, quando eu voltei dessa viagem, completamente transformada, eu conversei com essa minha ex-chefe e falei, olha, vamos nos organizar, porque daqui 6 meses eu tenho intenção de sair do escritório. Então, eu avisei ela com antecedência, né, para conseguir ajudá-la, enfim. E aí passaram-se esses 6 meses, eu saí de lá, mas fui para casa. Então, eu comecei o meu escritório home office. Eu não tive coragem de abrir o escritório físico de uma vez, até porque eu precisava entender a demanda, se eu ia ter clientela, enfim. Então, eu fiquei 6 meses trabalhando em casa, as coisas foram acontecendo, e aí em novembro de 2019 eu abri o escritório físico. Eu fiquei com um questionamento quando você estava contando. Você falou que quando você topou voltar, né, para esse primeiro escritório, seria na proposta de utilizar o Revit como software, né? Qual que era o software que vocês utilizavam antes? A gente usava um pouquinho do Revit, mas sempre que ia fazer os cadernos executivos, os detalhamentos, a gente voltava para o AutoCAD. Então, ficava uma coisa muito manual, sendo que a gente já tinha uma base muito boa no Revit. Então, a gente perdia muito tempo. Que é mais automatizado. Exatamente. Então, eu consegui mostrar isso para ela, que se a gente fizesse tudo no Revit, a gente ganharia muito tempo de trabalho, né? Otimizaria muito o nosso tempo de trabalho. E pelo jeito ela tinha muita confiança em você também, né? Com tipo, certeza. de aceitar aquela mudança, de até te chamar de volta. Já tinha até uma conexão ali, né? Exatamente. E foi muito importante pra mim. Foi, assim, realmente os 2 lugares que eu entendi o tipo de profissional que eu gostaria de ser. Eu fiquei curioso dessa viagem. Que viagem que foi essa que você pôde? Era uma viagem, eu não consegui viajar para fora durante a faculdade, nem antes da faculdade. Então, era um sonho ir para a Europa, né? Até por toda a arquitetura, enfim, para a gente ver ali, né, o que a gente vê na parte teórica da faculdade. Então, assim que eu formei, eu falei, eu vou destinar todo o meu dinheiro, eu vou juntar dinheiro para ir para essa viagem. E aí, 2 anos depois eu consegui, né, ir para essa viagem, na verdade 1 ano e meio depois. E foi uma viagem que eu fui para a Bélgica, fui para a França, e foi muito importante, porque eu percebi que o mundo é muito grande, né? A gente tem um mundo enorme e, assim, a vida também, ela passa muito rápido. Então, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Por isso que eu voltei tão determinada a ter o meu próprio escritório. E até mesmo a arquitetura de fora é diferente, né? Eu acho que isso serve como inspiração. Com certeza. Tanto para você mudar de vida, igual você fez, foi um divisor de águas, quanto para você se inspirar para os seus projetos também, né? Ficou com vontade de morar lá, não? Olha, quem sabe, mais pra frente. Agora não. Eu tenho uma pergunta de público agora. Certo. Você falou que ficou um contato ali com um público mais de alto nível, né? De uma mesa de 40 mil e é mais acessível. Vendo nesse período que você estava, né? Ali auxiliando os projetos, qual público você acha que é mais fácil ali trabalhar? É mais fácil você passar uma imagem, um cliente acatar aquilo dali, entender aquela proposta que você passa? Aquele cliente que é mais para uma arquitetura mais acessível ou aquele para um padrão mais alto de custo? Tá. Hoje, o meu público é basicamente classe média. Claro que eu tenho alguns clientes que são classe mais alta, mas é classe média a maioria. O que eu entendi nesses 10 anos de formada? Quando a pessoa, ela juntou o dinheiro ali bem certinho para fazer a reforma, para fazer o projeto, ela dá valor no seu serviço. Ela dá bem mais valor no seu serviço. Então, você não é um qualquer, você é a pessoa que está realizando o sonho dela. Então, assim, as experiências que eu tive, eu achei bem mais fácil lidar com esse público, que é o público que eu lido hoje, sabe? Por questão da valorização. Mas uma pessoa da classe alta não vai valorizar? Vai, tem muitas pessoas que é da classe A+, que são ótimas.
Mas existe uma parte, né, desse público que meio que menospreza o seu serviço, sabe? Então, arquiteto. Eu achei mais fácil lidar com o pessoal da classe média, sem sombra de dúvidas. E foi um processo para você? Foi difícil para você conseguir precificar o seu trabalho em relação a isso? Porque eu imagino que quando a gente vai fazer um projeto, que é um projeto ali com uma carga horária maior, uma demanda maior, você vai ter que precificar em relação ao projeto que você vai fazer. E um projeto classe média, você também tem que enquadrar o preço, né, dentro da realidade da pessoa. Sim. Essa questão de precificação, para mim, é uma das questões mais importantes do nosso meio. Porque as pessoas cobram muito errado. E isso gera uma desvalorização enorme no mercado de trabalho, né? Porque muitos são conhecidos. Vai lá naquele arquiteto, ele é baratinho. Uhum. E eu acho que a gente trabalha muito, a gente estuda muito antes de trabalhar muito, para cobrar baratinho em projeto, né? A gente tem que se valorizar. Então, essa parte de precificação, eu sempre fui muito atenta. Então, antes de eu sair do meu primeiro emprego, que eu trabalhava como arquiteta júnior, eu contratei uma consultora financeira, porque eu tinha muito medo de sair. Eu ganhava relativamente bem para uma, né, recém-formada, e eu tinha muito medo de sair e não conseguir manter aquela qualidade de vida, digamos assim. Então, eu contratei essa consultora financeira e falei para ela, Mari, eu preciso que você me ajude a precificar. Eu preciso que você veja o que eu entrego, o que eu ofereço para os clientes e fale, olha, Marcela, isso custa tanto, né? Então, eu nunca cobrei por metro quadrado, por exemplo. A gente sempre cobrou por hora trabalhada. Então, eu sempre entendi quantas horas eu gastaria para desenvolver aquele projeto e qual era o valor da minha hora. Então, quando eu trabalhava sozinho, o valor da minha hora era 1. À medida que eu fui tendo equipe, que o escritório foi crescendo, essa hora, né, o valor foi aumentando. Então, é engraçado porque as pessoas falam, mas então você atende classe média, o projeto ele vai ser mais barato? Não, o projeto ele tem o mesmo valor. Independente de ser para uma pessoa de classe média ou uma pessoa de classe alta, é o mesmo valor, porque o trabalho é o mesmo. E às vezes, o trabalho que a gente vai ter para desenvolver um projeto para a classe média é até mais difícil, porque a gente tem limitações, né? Aquele cliente, ele não tem muito dinheiro para gastar, assim, nossa, vou fazer uma marcenaria, vou escolher um revestimento caríssimo aqui. Ele não tem essa condição. Então, a gente precisa fazer algo interessante, legal e com custo baixo. E isso, às vezes, é mais trabalhoso do que o contrário. Eu imagino que muitas das vezes você vai ter que fazer uma reforma no que ele já tem. Seja um espaço, seja algo que ele quer criar. Então, você tem que enquadrar dentro da realidade dele, né? Exatamente. E tem um tabu também muito grande nessa questão de preço, né? Porque, querendo ou não, às vezes, quando a gente passa ali um preço, ainda mais quando é arquiteto, que o povo vê como, tipo, um item de luxo, que é sempre algo muito caro. Acho que muita gente tem um macanho de contratar um arquiteto, principalmente classe média, porque já pensa que o valor seria muito grande, que não daria conta de pagar. Mas, às vezes o cliente só não entende qual que é o nosso trabalho, né? Tipo, o porquê daquele preço, por que tá atrás ali, o que tá sendo dentro do pacote, por exemplo, o que tá sendo proporcionado para mim. E, querendo ou não, é um trabalho muito importante, né? Com certeza. Não é só questão de estética ou de... né? Ou questão do bonito, tem que ser funcional. Principalmente para uma classe média. Um público de classe média tem uma rotina diferente, né? Precisa estar ali dentro da rotina da pessoa e ela entender qual que é o nosso trabalho. Sim. E uma coisa que eu sempre tento reforçar o máximo possível, porque eu uso muito as redes sociais para bater nessa tecla de que arquiteto não é item de luxo, né? Principalmente a questão da economia. Então, quando você contrata um projeto, você está investindo em algo, mas você está investindo em algo que vai gerar economia para o seu bolso, porque nós tomaremos decisões assertivas. A gente vai escolher o melhor revestimento, a melhor iluminação, tudo dentro da realidade daquele cliente. Se ele fosse fazer uma reforma sozinho, tira essa parede aqui, acrescenta essa porta, tá, mas eu vou tirar essa parede e vou colocar o quê? Vou trocar essa porta pelo quê? Quando ele tem um caderno a ser seguido, isso gera uma economia absurda. Então, lá no final, quando ele vê o preço que ele pagou no projeto, ele fala, nossa, valeu muito a pena, que alívio que eu fiz um projeto, sabe? Até mesmo porque ele vai seguir as etapas do processo, que acontece demais. Você fazer uma obra,
ser um arquiteto, por exemplo, você seguir para poder fazer um forro, por exemplo, e depois errar, sendo que você teria que começar por outra etapa e ter que refazer muitas das vezes. E na sua opinião, assim, você vê o interiores como menos arquitetura? Porque as pessoas hoje em dia veem o interiores como, não, é um design, muitas vezes confunde, design de ambientes, mas o arquiteto, ele pode atuar ali, né? Ele atua muito fortemente ali. Então, você vê que tem um certo tabu em relação ao interiores? Eu tinha muito preconceito. Eu mesma, assim, eu falava, o quê? Fazer 5 anos de arquitetura para escolher tecido de sofá era minha frase. Eu não vou formar depois de 5 anos para escolher tecido de sofá. Só que com os estágios, eu fui entendendo que essa parte de dentro faz tão parte quanto a parte de fora, sabe? Ela é tão importante quanto. Porque não é só, eu vou escolher um papel de parede, eu vou escolher uma iluminação. É questão de sensação, é questão de você se sentir pertencente àquele espaço, sabe? Isso a gente falando da arquitetura de interiores residencial. Mas quando a gente vai para uma comercial, faz toda a diferença. Você colocar ali dentro de um comércio, de um escritório, de uma loja, a identidade visual daquela marca. Então, isso faz com que tenha mais clientela, né? Então, eu tinha esse preconceito, mas depois da vivência na prática, eu entendi o quão profundo é a arquitetura de interiores. Tanto que hoje o meu escritório é 100% arquitetura de interiores. A gente não faz arquitetura do zero. Foi uma decisão difícil, mas eu entendi que pela demanda que a gente estava tendo, e por toda a parte burocrática que envolve a arquitetura, estava gastando muita energia, muito tempo naquilo. Então, a gente focou. Mas eu acho, pensamento polêmico, eu acho que esse preconceito que a gente tem é até culpa um pouco da faculdade. E eu vou explicar por quê. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um projeto, 90% das vezes, as etapas que a gente está pensando ali na forma, em como que o edifício vai ser inserido, como que vai ficar o visual dele, a gente leva com muita mais importância do que a parte interna. Então, assim, se for para atrasar uma etapa, depois eu faço interno, bem simplesinho, joga só blocos pré-definidos e na parte externa que gasta o maior tempo, que é para definir a forma, os fluxos. Sim. Então, assim, eu acho que é algo que vem até da faculdade. Todo mundo quer ver a casca, né? A parte de fora, aquilo bonito, né? Renderizado. E muitas das vezes a gente negligencia a parte interna. Entendeu? Com certeza. Tem muito isso do mercado também, né? Muita gente fala assim, joga ele no chat GPT, a imagem da minha sala e faça um mobiliário. No Instagram que mais tem isso, né? Exatamente. Você vê aquelas animaçõezinhas acontecendo. Só que tá muito ligado à arquitetura sensorial, né? certeza. Como que, até tipo, como você falou, do tecido do sofá vai afetar no dia daquela pessoa. Tem alguma coisa atrapalhando ela, já Se a pessoa incomoda. tem pet, por exemplo, eu tenho que especificar um tipo de tecido específico. Vamos colocar uma capa nesse sofá, entendeu? Sim. Então, tudo vai depender realmente da rotina daquela família, né? Enfim, e um outro ponto bem forte que a gente está atuando muito no escritório hoje é a questão dos flats para Airbnb. Então, nesse ponto, a arquitetura de interiores é fundamental para que os clientes consigam ter uma lucratividade maior. Sim. A gente precisa desenvolver um ambiente que não é para a pessoa morar, mas é para ela ter uma experiência, seja de um final de semana, seja de uma semana, e aquilo precisa chamar atenção em meio a tantos outros flats que elas têm ali de opção quando abre o Airbnb para alocar, né? Então, a gente percebe na prática que faz muita diferença você prestar mais atenção na arquitetura de interiores. Nós, seres humanos, somos totalmente visuais. Então, eu acho que quando a gente vê algo que é diferente, que é bonito, principalmente numa etapa dessa de Airbnb, tanto que os decorados, né, os apartamentos decorados estão aí para isso, Exatamente. né? Para poder, a pessoa tá comprando um apartamento, mas ela tá tendo já uma visão de como que vai ficar, nossa, minha casa vai ficar desse jeito. E eu acho que o fato do Airbnb é mais complicado por ele ter uma metragem menor, né? Então, acho que o projeto, ele é mais difícil do que se fosse, por exemplo, para uma casa de 100 metros quadrados. Então, você tem que pensar totalmente na marcenaria, em como aquilo vai funcionar para o usuário que vai estar ali dentro, né? Não é um projeto tão simples assim. Exatamente, até porque se ele tiver uma boa experiência, ele vai indicar e vai querer voltar. Se ele não tiver uma boa experiência, ele, né? Sim. Enfim. Eu acho que é bacana essa parte de Airbnb, de aluguel para temporada, que geralmente a pessoa tem até mais de um. Às vezes no mesmo prédio ela compra 2, 3, então se você faz um, você tem uma indicação para um próximo trabalho, né? Exatamente.
Eu vi que também no seu texto, né, que a gente teve acesso, você teve acesso aí mais de 40 cidades que você teve trabalho, Sim. né? E como que é essa diferença de cidade para cidade? Você acha que um projeto em umas, por exemplo, de uma arquitetura de interiores é muito diferente de uma aqui de Goiânia? Eu creio que seja até por conta do fluxo de pessoas, né? Mas como que é essa diferença? Como que vocês trabalham com isso? Na verdade, a questão de projetar para várias cidades diferentes não tem muita diferença em relação ao projeto em si, né? Porque o que vai mandar ali é realmente a rotina da família. Algo mais individual. Exatamente, algo muito individual. Então, por exemplo, os nossos projetos são bem coloridos. Eu brinco, se a pessoa não gostar de cor, ela não vai contratar, porque ela entra no nosso Instagram, ela fala, meu Deus, é muita cor. Então, ela tem que se identificar com aquilo, né? Porque tem outros arquitetos excelentes que trabalham numa pegada mais minimalista, mais neutra. Não é o nosso caso, definitivamente. Então, assim, vem muito por identificação, mas mesmo sendo uma característica dos nossos projetos, quem vai mandar naquilo ali é o cliente, né? Ai, Marcela, eu quero só um detalhezinho colorido, é ele que vai morar ali, é ele que precisa estar, né, feliz com aquilo. Mas essa questão da gente conseguir atender várias cidades é pelo Instagram. O nosso Instagram é muito forte nesse sentido de conseguir captar clientes. Então, eu ouço muito de amigos arquitetos falar, o meu é só indicação. O nosso hoje, indicação, tem muito, mas é 20%. 80% dos nossos clientes chega pelo Instagram. Então, eu não tenho a opção de não postar. Se eu quiser ter projetos, eu preciso postar no Instagram. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E aí tem até me recordei de algo bem interessante que aconteceu na época da pandemia. Eu abri o meu escritório em novembro de 2019. Em março de 2020 veio a pandemia e a gente precisou fechar. Para mim foi desesperador, porque eu tinha investido o que eu podia ali naquele escritório físico e simplesmente ele não poderia ser aberto, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu preciso criar um serviço que seja mais em conta, mais acessível do que o projeto, porque projeto não é barato, para que essas pessoas que, né, estão com medo, insegurança do que está por vir, consigam contratar algo mais econômico. E aí a gente criou a consultoria Lar de Aluguel, e ela bombou. Foi o ano que a gente mais trabalhou, 2020 e 2021. O que era essa consultoria Lar de Aluguel? Ela ainda existe no escritório. Quando a pessoa mora de aluguel e não quer investir. Então, ela mora ali por anos, na casa toda branca, sem personalidade. Então, a gente ofereceu um serviço bem mais acessível, sugerindo uma pintura, um papel de parede, decoração, móveis soltos, que ela pode pegar esse móvel e mudar para outro lugar, né? Então, ela não vai gastar tanto dinheiro ali, já que é algo que não é dela. E aí, como as pessoas foram obrigadas, né, a ficar em casa por conta da pandemia, elas passaram a olhar mais para dentro. Então, entra aí um ponto bem forte da arquitetura de interiores. Porque antes as pessoas saíam para trabalhar de madrugada, voltava à noite e só dormia. Quando elas foram obrigadas a ficar dentro de casa, elas começaram a se incomodar com coisas que antes elas não se incomodavam. Nossa, nem reparava, né? Nem reparava. Ai, tem uma parede ali com uma rachadurazinha. Deixa, eu nem vejo essa parede, né? Então, home office, né? Porque as pessoas precisavam continuar trabalhando, mas precisava fazer reunião. Ia fazer reunião com o fundo falso lá ou ia fazer uma parede legal atrás que tinha a ver com o escritório que ela trabalhava? Então, a gente fez muito home office nessa época. E foi uma época que a gente conseguiu alcançar muitas cidades. Porque a consultoria era 100% online. A gente auxiliava o cliente a tirar as medidas, fazia videozinho explicando para eles o que eles tinham que fazer, jogava isso no computador e entregava para ele. É algo muito fácil de ser executado. A maioria colocava a mão na massa e eles mesmos pintavam a parede, porque também não tinha como contratar prestador de serviço, né? E os móveis todos pela internet mesmo, que facilitava. Então, a gente conseguiu atingir uma galera bem legal nessa época. E aí, como foi algo que a gente vendeu muito, depois disso, a gente teve muita bagagem para continuar vendendo. Então, a pandemia passou, mas hoje a gente ainda continua com o nosso serviço de consultoria dentro do escritório, Inclusive, sabe? a gente
no seu briefing, a gente viu que tem já 200 atendimentos em relação a essa consultoria, Exatamente. Né? É muita coisa. Isso é muito interessante, Sim. Como surgiu isso. E você atua como... faz projetos de interiores, faz essa consultoria, e a gente viu também, e eu sigo você no Instagram, eu sei disso, que você dá cursos para arquitetos. Sim. Acerca do projeto executivo, como lidar com isso no escritório. Da onde que surgiu essa vontade sua de ajudar os arquitetos? Tá. Em 2019, quando eu abri o escritório, eu recebia muita mensagem no Instagram. Porque eu sempre fui muito chata em relação ao caderno executivo que a gente entrega para a obra ser executada. Por 2 motivos. Eu não acompanho obra. Então, eu preciso entregar um documento muito bom para que os prestadores de serviço não tenham dúvidas na hora da execução. Sim. Senão, eles vão ficar me mandando mensagem o dia inteiro. E aí, você não consegue fazer outras coisas. E um outro ponto. No escritório, nós não recebemos comissão de lojas. Então, a gente só cobra pelo valor do projeto. E o fato de nós não recebermos comissão de loja, a loja não tem obrigação nenhuma de fazer projeto de marcenaria pra gente ou projeto de iluminação. A gente que tem que fazer, né? Então, o cliente nos contratou para isso. Com isso, o nosso caderno sempre foi muito detalhado. E aí, outros arquitetos ou pessoas que estavam formando via aquilo e falavam, nossa, qual programa que você usa? Como que você faz para chegar nesse resultado? E uma outra coisa que chamava muita atenção era o fato do projeto executado ficar muito parecido com a maquete apresentada. Então, eu sempre mostrava a maquete e a foto do projeto. E as pessoas falavam, nossa, mas eu não consigo. Os meus clientes não conseguem executar tudo, seguir tudo tão à risca, né? E aí eu fui tirando as dúvidas, ia respondendo, ia mostrando. Pensei, por que não criar um curso, né? Para ajudar essas pessoas que estão saindo para o mercado, às vezes não fizeram estágio e precisa saber como entregar um caderno executivo. E aí eu lancei o Arquitetando Interiores. Então, era um curso presencial. Eu fiz 5 turmas presenciais primeiro, com 15 alunos cada. E aí depois, na época da pandemia também, a gente sentiu a necessidade de lançar o curso online. Sim. Aí a gente fez o curso online, deu muito certo também. E eu tenho uma outra curiosidade, eu vim cheia de curiosidades hoje aqui. Não sei se vocês sabem, a Marcela tem 2 estagiárias da Uni Goiás com ela. E eu quero saber como é que funciona trabalhar com estagiários, ter as 2 estagiárias com você. Porque, assim, você trabalhava aqui em Goiânia, só que você voltou para a sua cidade, você voltou para Inhumas. Como é que essa função de você estar em Inhumas e as suas estagiárias estar aqui em Goiânia? Como é que vocês conciliam todo esse projeto? Tá. Bom, só para situar vocês da minha volta para Inhumas, eu tive filha recentemente, minha filha está com 1 ano e 4 meses, e eu sempre trabalhei demais. Eu sempre trabalhei muito, final de semana, à noite, sempre trabalhei muito. Quando ela nasceu, eu tive um choque de realidade. Eu falei, opa, peraí, minha vida não vai voltar a ser o que era? Não vai, não tem como, né? Então, eu fiquei 45... Eu brinco que a minha licença maternidade, ela durou 45 dias, porque eu não aguentei ficar mais do que isso sem trabalhar. Eu tinha necessidade de trabalhar. Então, eu voltei para o escritório com 45 dias, né, da Liz, que ela tinha nascido. Só que eu não conseguia mais trabalhar no ritmo que eu trabalhava. E aquilo estava me deixando frustrada, porque eu tinha uma equipe grande, né? Tinha escritório físico, então, enfim, era uma outra realidade. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que não fazia mais sentido aquela loucura para minha vida, né, atual. Então, eu conversei com meu marido, que é meu sócio no escritório, ele é engenheiro, e falei, vamos voltar para o interior? Vamos criar a nossa filha no interior, numa vida mais tranquila. E aí eu conversei, eu tinha arquitetas que trabalhavam com a gente, eu tinha uma designer de interiores e as estagiárias. Eu conversei com as arquitetas e com a designer e falei, meninas, olha, a partir de julho, a gente
não vai continuar nessa dinâmica que está o escritório, mas seria muito interessante que a gente conseguisse trabalhar por terceirização, por volume mesmo de projeto, mas eu queria muito manter as meninas, as estagiárias, né? Até porque eu sei da importância que é estágio na vida das pessoas. Tanto que as meninas que eram as minhas arquitetas, elas ficaram comigo 6 anos. Elas começaram como estagiárias, se formaram dentro do escritório e continuaram como arquitetas júnior. Então, quando a gente resolveu voltar para Inhumas, a gente entendeu que a dinâmica seria outra, porque seria tudo online. Então, eu decidi fechar o escritório físico, que foi uma decisão extremamente difícil para mim, né? Porque já tinha 5 anos. Com certeza. E, inclusive, era seu sonho, né? Então... Exatamente. E aí, eu falei, bom, eu já conquistei muita coisa que eu me orgulho. Nesse momento, eu quero priorizar isso, que é algo importante. Para mim, pode ser que daqui a um tempo eu volte para Goiânia ou não também. Mas a minha realidade é essa. Então, eu tenho que fazer dar certo. E aí, a gente montou o escritório em casa, para eu e meu marido trabalharmos, e os nossos computadores estão lá, nesse escritório. Como é que funciona? As meninas acessam o nosso servidor. Então, elas acessam os computadores e trabalham home office, mas elas estão trabalhando como se fosse lá dentro de casa, entendeu? E funciona muito bem, é muito tranquila a dinâmica. É claro que no começo a gente teve que se adaptar, porque eu sempre gostava de fazer reuniões presenciais, sentar, conversar, esclarecer, tirar dúvidas. E aí a gente teve que começar a fazer isso de forma online, né? Mas o nosso contato ainda é muito próximo, porque acaba que toda sexta-feira eu venho para Goiânia, a gente faz levantamento juntas, tem, né, essa dinâmica ainda acontecendo. É isso, funciona muito bem. Eu tava com receio, mas dá muito certo. Você fez funcionar. Exatamente. Eu tenho uma dúvida também em relação a trabalhar com estagiários. Não na questão dos estagiários, na verdade, mas arquitetos que estão no início de carreira. Por exemplo, uma dúvida que eu tinha muito no início do curso, eu me perguntava, o que eu preciso ter quando eu tiver o meu escritório? Eu preciso ter uma identidade visual? Ou eu preciso fazer da forma como o cliente querer? Você me falou que tem essa identidade mais de cores, algo mais maximalista. Eu queria que você explicasse, tanto para os arquitetos futuros que estão nos escutando, ou alguém que tem interesse em fazer arquitetura, como que funciona essa criação de uma identidade visual e por que isso é importante hoje dentro do mercado, né? Ter essa diferença de outros arquitetos, porque hoje o mercado está muito saturado. Sim. Tem arquiteto a cada esquina, né? Então, qual que é a importância de ter essa identidade e por que o cliente que precisa se enquadrar na sua identidade visual? Tá. Eu acho isso muito legal, porque, assim, a nossa identidade, a gente vai descobrindo ao longo do caminho, né? Não tem como, eu formei, é isso que eu quero fazer, eu sou assim e pronto. Não é. As coisas vão acontecendo e você vai criando uma certa preferência por aquilo, né? Eu sempre fui muito colorida, então eu comecei a entender que fazer ambientes muito minimalistas, sem cor, não me fazia feliz. E aí eu tive uma experiência, bem assim que eu abri o escritório, de uma cliente que queria tudo clarinho. Eu fiz da forma que ela queria, até porque eu sempre reforço isso. A casa do cliente, é ele que vai morar lá, é ele que tem que estar 100% feliz e satisfeito. Mas eu lembro claramente do meu sentimento de ir apresentar a maquete infeliz. Eu não estava satisfeita com o meu trabalho. Para mim, faltava alguma coisa ali, sabe? Era um pendente de cristal que eu não curtia. Era algum detalhe ali marmorizado que não era sua linguagem. Não era linguagem. Eu apresentei, ela gostou, aprovou, ficou um projeto bonito, mas eu não me sentia pertencente àquilo, sabe? Só que é muito difícil você já formar e determinar isso. Olha, eu vou seguir essa linha, então se for coisa diferente disso, eu não vou pegar. Gente, no começo você pega tudo. Exatamente. Você sorri e fala, faço. E é isso, porque você precisa criar o seu nome. Você precisa criar a sua identidade e principalmente saber o que você gosta de trabalhar, né? Então, quando eu formei, eu achei que eu ia trabalhar com arquitetura e interiores. No meio do caminho, eu vi que a arquitetura estava tirando a minha paz, assim, era muito engraçado, porque quando tinha projeto de arquitetura no escritório, as meninas olhavam para mim e falavam, tem projeto de arquitetura, né? Você tá no mau humor, porque é algo mais burocrático, que tem que aprovar, e a minha
minha mente é algo mais criativo, mais solto, ficar, sabe, se enquadrando em legislação é difícil para mim. Então, já que eu tive a opção de ficar só em um caminho, ok. Mas essa questão das cores, da minha identidade, foi algo que eu fui desenvolvendo com o tempo mesmo. Tenho 10 anos de formada, né? Então, digamos que de 5 anos para cá, isso tem sido algo muito forte. Mas até eu fazer 5 anos de formada, foi algo que eu fui construindo. Sim. E aí a gente posta, e eu sempre brinco também, que você tem que postar no seu Instagram aquilo que você gosta e aquilo que você acredita, porque é aquilo ali que vai atrair outras pessoas, né? Então, você fez um projeto que você não se identificou, não faz sentido você postar. Porque e se alguém gostar daquilo e pedir pra você fazer, né? Então, eu fui selecionando projetos que faziam sentido pra mim, e fui evidenciando aquilo nas minhas redes sociais. E aí eu fui atraindo pessoas que gostavam da mesma coisa, né? Um outro ponto muito forte do escritório é que a gente faz muita reforma em apartamentos antigos, da década de 80, 90. Eu moro numa casa da década de 90, então é assim, é uma arquitetura antiga que tem toda uma história que os clientes querem preservar, né? E é algo muito forte. Então, quando você mostra um piso de madeira e fala que você vai preservar, você já atrai a pessoa que se identifica com aquilo. E não a pessoa que quer trocar o piso e colocar um porcelanato polido, entendeu? Mas é com o tempo mesmo. Não tem como, não tem uma receita pronta. É você entendendo. As nossas referências, quando a gente pensa nos grandes arquitetos, eles têm características pré-definidas. Sim. Não adianta você querer chegar num arquiteto que faz grandes obras e que está acostumado com aquele estilo dele e querer mudar totalmente para poder atender a sua necessidade. Exatamente. Eu acho que você tem que procurar um profissional que faz aquilo que você está procurando. Com entendeu? certeza. Mesma coisa com tatuagem, por exemplo. Você já vai naquilo que você quer. Exatamente. Ainda mais o seu escritório, que ele é tão característico, né? As cores, assim. E por que o nome é Yellow? A gente acho que já tem uma noção, mais ou menos. Eu tenho um conceito mas a gente quer saber por que é Yellow. Na verdade, quando eu criei a minha identidade visual de Marcela de Paula mesmo, né? Que eu tinha um Instagram, Marcela de Paula, quando a Érica criou, ela criou com amarelo e cinza. E eu sempre gostei muito de amarelo. O meu escritório físico, antigamente, ele tinha um bloco amarelo. E quando eu decidi que eu tiraria o meu nome, né, do escritório para ter um nome geral, para que outras pessoas participassem também, eu contratei uma amiga que faz naming e falei, olha, cria. Eu não sei que nome colocar. Eu tinha falado para ela que eu queria alguma coisa relacionada a girassol, a amarelo, alguma coisa nesse sentido. E ela criou alguns nomes e me apresentou. Um deles era Ielos. Só que esse luz, no final, eu senti que parecia um escritório de iluminação. Eu falei, não gostei desse Z, né? Eu falei, se a gente só tirasse o Z e deixasse Elo, pronto. Amarelo, é algo que todo mundo... E é algo muito engraçado, porque tem gente que nem me conhece e fala, nossa, vi essa casa amarela aqui, lembrei de você. Vi esse piso amarelo e lembrei de você. Então, como já era uma marca muito forte, uma identidade muito presente, a gente deixou Yellow. É por isso, pela cor mesmo. Marcela, quando eu tava vendo seu Instagram para poder entender quem que eu ia falar aqui na entrevista, me veio algo na cabeça. Seus designs ali, as reformas em si, elas têm uma característica muito forte. E quando a gente, principalmente a gente que está na etapa de estudante, na hora de fazer projeto, eles cobram muito da gente definir um conceito e um partido ali para o nosso projeto. Um partido tem que ter, você tem que definir os materiais que você vai utilizar, como que você vai querer trazer aquilo para a realidade, mas todos os seus projetos, eles têm um conceito definido, e se sim, onde que entra esse conceito? É quando você vai fazer ainda o estudo do lugar para você pensar no que você vai fazer, que é mais ou menos como eles pedem para a gente, a primeira etapa, ou é algo que vai surgindo de acordo com o que vai acontecendo? Nós temos a primeira etapa do nosso projeto de interiores, é a reunião de briefing, né? Onde eu sento com os clientes e converso ali por 2 horas, para entender o que eles gostam, né? E não é só questão de cor, é questão do que eles gostam de ouvir, se eles costumam fazer comida em casa, receber amigos, ou se é um casal mais reservado.
Porque tudo vai partir disso, da realidade de cada família. Porque não adianta eu criar uma cozinha linda, maravilhosa, com uma bancada enorme, para um casal que não faz comida em casa. Para quê que eles vão ter aquele espaço ocioso ali, sendo que eles precisariam de ter uma sala de TV mais confortável, né? Então, o partido sempre vai ser os clientes mesmo, tá? E uma coisa que eu sempre gosto de pedir para eles nessa reunião de briefing são referências. Então, tem até alguns que falaram, ai, não quero te mandar referência, que eu tenho medo de bloquear a sua cabeça para isso. Mas é importante para nortear, sabe? Para entender se eles gostam realmente de algo bem coloridão ou se é uma coisa colorida, mas mais discreta, né? Então, nessa reunião de briefing, eu peço essas referências para eles. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer todo o conceito do projeto, montar o mood board, ver as cores, as texturas que nós usaremos, né? Tem gente que chega e fala, olha, eu amo cor, mas eu não gosto de nada que seja rústico. Eu não vou sugerir uma pedra natural, orgânica, para a parede de uma casa, de uma pessoa que não gosta de coisa rústica, uma madeira né? bruta. Exatamente. Então, assim, gostar de cor é um detalhe. Os outros detalhes, o cliente realmente precisa me nortear, né? E a partir disso, eu gosto muito de ouvir. Então, nessas reuniões, eu ouço bastante o que eles esperam, qual que é a expectativa. É uma reunião que demora muito, mas ela é fundamental para que a gente apresente uma maquete que basicamente não tem alteração no nosso escritório. Então, a gente apresenta e eles falam, é isso. Acaba que vira um conceito mais funcional, né? Exatamente. Com base no que o cliente quer. Exatamente. Eu acho que para tudo, você foi falando, eu sou vendedor de carro e eu liguei isso como levantamento de necessidade. Isso aí eu acho que para tudo que você for fazer, seja ali num projeto, ou seja, no caso você está vendendo um serviço. Poderia ser vender um produto em si, você entender qual que é a necessidade do cliente para você poder trazer isso para o seu projeto. Sim. Exatamente. E a gente tem sempre que lembrar que eles vão usar aquilo ali todos os dias, né? Sim. Então, aquilo ali precisa funcionar para a realidade deles. Senão, eu brinco, eu falo, ele vai ficar com raiva. Nossa, por que eu contratei essa arquiteta? Que ela não pensou nisso. Então, é nosso papel realmente pensar em tudo que eles precisam, né? E alinhar isso, claro, com a estética que eles esperam. Porque a pessoa precisa chegar em casa e se sentir pertencente àquele espaço. Ela precisa entrar e falar, nossa, aqui realmente é meu lugar preferido no mundo. Eu bato muito nessa tecla, que a gente não tem que fazer casa de revista. A gente tem que fazer casa que tem cara de lar para aquela família ali morar e usufruir. É isso. E isso aí, eu acho que conecta muito com a sua ideia das pessoas que moram de aluguel, não querem investir tanto, mas ela vai morar ali, seja por 1 ano, seja por 6 meses, seja por 2 anos. Não faz sentido ela morar num lugar que ela não se sente que está em casa. Com certeza. Só por ser alugado. Eu acho que... É um investimento que vale muito a pena para o bem-estar. É se sentir bem nela. Marcela, eu acabei de receber aqui uma informação extraoficial de trás das nossas câmeras de que o seu marido, ele é engenheiro, certo? Como que funciona essa relação de vocês, de uma arquiteta com um engenheiro? Se Caótica. tem alguma divergência? Né? O mercado hoje é uma rixa entre arquiteta e engenheiro. Não se dão bem. Como que funciona nesse processo de vocês e criar algum projeto? Sim. O Rafa, ele executava a obra. Até ele falar para mim, eu não quero mais executar a obra, não quero mais, porque a parte da execução é uma parte mais complicada que a parte de projeto, porque você depende de terceiros, né? Você depende da mão de obra, depende dos prestadores de serviço. Então, quando é algo que não depende só de você, é algo mais complexo, né? E aí, quando ele decidiu não trabalhar mais com obra, o escritório precisava de outras pessoas, eu falei, não vou contratar outra pessoa, entra no escritório. Aí ele brinca, eu sou um engenheiro que você me transformou em arquiteto. Mas a experiência dele de ter executado obras, principalmente de interiores, nos ajuda muito na execução dos nossos cadernos. Porque ele tem o olhar de quem vai pegar aquele caderno e executar. Então, ele sabe exatamente o que precisa. O que a gente precisa detalhar, o que a gente precisa informar, a forma mais clara possível, porque um caderno não adianta a gente encher ele de informações desnecessárias. Ele precisa ser objetivo, né? Então,
esse olhar dele técnico alinha com o meu, né? Que é mais criativo, mais estética. E aí eu brinco que é caótico, porque às vezes eu quero criar uma coisa um pouquinho mais mirabolante, ele vai lá e me poda. Corta sabe? suas Tipo asas, assim, como A assim, pessoa não vai conseguir executar isso aqui lá. Não, Marcela, isso aqui é inviável. Não. Eu falei, não, então vamos dar um jeito disso aqui ser viável. Então, é uma discussão saudável, porque a gente consegue apresentar algo legal, esteticamente falando, mas que ao mesmo tempo dá para ser executado, né? Um meio termo, né? Exatamente. Então, hoje ele tem esse papel no escritório de fazer as correções e os cadernos executivos. Então, todo mundo faz caderno executivo, porque eu acho fundamental um estagiário, uma arquiteta, saber fazer todas as etapas. Não acho certo ficar, você vai fazer só maquete no escritório. Porque quando você sair para o mercado de trabalho, você vai oferecer só maquete? Sim. Você tem que saber desenvolver um projeto do começo ao fim. Então, eu acho fundamental todos passarem por todas as etapas, mas aí ele fica com a parte final de correção ou de fazer o caderno mesmo. No seu escritório, vocês fazem o acompanhamento da obra ou não? Vocês entregam um projeto fechado e o cliente tem que seguir com a execução? Nós não fazemos acompanhamento de obra, por isso que o nosso caderno ele é tão Detalhado. bem detalhado, bem feito, mas a gente sempre indica Os fornecedores e também equipes, né? Assim, olha, contrata esse engenheiro que ele vai te entregar isso aqui pronto. Porque é menos dor de cabeça, gente. Então, quando o cliente ele tem condição de contratar uma equipe de engenharia, ele vai contratar. Se ele não tem, ele vai contratar os prestadores por conta própria e tomar conta daquilo. O que nós fazemos são visitas pontuais. Então, se o cliente tem necessidade de nós irmos até o apartamento, a gente fecha ali um pacotinho de 5 visitas, aí a gente vai para ver questão de posicionamento de pontos elétricos, marcenaria, iluminação, a gente vai em momentos que ele sente necessidade de tirar essas dúvidas. Sabe? É isso. E assim, nessa entrevista a gente viu que você tem muita bagagem. Você já, tanto desde o seu estágio até agora, você já atuou... Você atua ainda na mentoria de interiores, na mentoria de arquitetos já formados. Você tem vontade de pegar todo esse conhecimento e passar para nós estudantes dentro de uma sala de aula? Você pensa assim, de repente, virar professora universitária, porque já você está em várias áreas, assim, né? Então, você pensa em estar com a gente dentro de uma sala de aula? E é um pensamento comum. Eu acho que todo estudante de arquitetura, sim, quando vai pensar assim, sim. será que eu quero ser design? Será que eu quero seguir em urbanismo? Será que eu quero ser professor? Sim, eu já pensei muito nisso, principalmente porque eu acho que falta muito nas faculdades, ao que vocês pontuaram no começo, a parte de interiores, né? Sim. Na PUC mesmo é optativa. Eu nem peguei essa optativa, porque eu tinha Você não preconceito, queria. lembra? Eu não queria. Então, nem peguei essa optativa. Então, quando a gente vê que o mercado hoje é, assim, muito, né? Tende muito a ir para essa parte de interiores, eu tenho vontade de pegar tudo que eu sei e passar para as pessoas e falar, olha, existe outra parte da arquitetura, que não é só questão de status, de ego, é questão de bem-estar também, né? Então, já foi algo que passou pela minha cabeça, sim. Quem sabe futuramente, Quem né? sabe, um né? dia. Colocar isso em prática. Quem sabe? E estando nessa área do conhecimento da universidade, a gente quer saber um pouquinho sobre o seu TCC para a gente já ir preparando os universitários que vão chegar nessa fase. Já o Rafael vai estar participando do TCC, vai estar fazendo dele. Então, assim, a gente quer saber como é que foi esse período do seu TCC, o seu tema, como é que foi toda essa trajetória. Eu fiz um TCC muito grande. E aí, um conselho que eu dou, não faça. Porque não dá tempo. O mais simples possível. Não dá tempo, gente. A gente é iludida, a gente acha que vai dar tempo. Não dá. Então, hoje, eu faria diferente no sentido de dimensionamento mesmo. Eu fiz um centro paradesportivo, que é esporte para pessoas com deficiência. Meus pais são professores de educação física, então eu sou muito ligada a esporte. Eu queria fazer algo ligado a isso, né? No meu TCC. Então, peguei uma área ali em Aparecida de Goiânia e desenvolvi todo esse centro com quadras, piscinas, mas foi algo extremamente complexo, sabe? E, resumindo, não deu tempo. Definitivamente não deu tempo de fazer tudo. Mas foi
de extrema importância para mim. Meu orientador foi o Pedro Máximo, não sei se vocês conhecem. E aí, enfim, a gente pegou toda a parte teórica. Ele sempre pediu pra gente entregar o caderno de TCC em formato de revista. Então, ficou um caderno muito rico nessa parte técnica mesmo. Mas o projeto arquitetônico em si, eu consegui desenvolver, assim, 70%. Não deu tempo mesmo de terminar por conta disso. Então, por favor, gente, tá? Quando vocês forem fazer, vamos concentrar em coisas um pouco menores. Mas foi extremamente importante, assim, a dimensão, tudo que eu aprendi no TCC, apesar de saber que, na vida real, um projeto daquele tamanho nunca seria feito por uma única pessoa, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso também, para não surtar. Sim. E algo que, assim, que eu dou como dica para todo mundo. Muitos colegas abriram mão do estágio nos últimos 2 períodos para focar em TCC. A gente sabe que é importante formar, né? Sim. Claro, eu também queria muito formar, mas eu não tinha pretensão de formar com 10. Para mim, eu realmente era algo que eu não tinha... eu quero tirar 10 foco no meu TCC. Uhum. Eu quero sair do estágio com emprego. Era o meu objetivo. Eu quero sair da faculdade com emprego. Era o meu objetivo. Então, eu dei o meu máximo no TCC, mas eu não abri mão do trabalho. Então, eu tentei ali... Tentei não, né? Consegui. Aí, agora eu vou contar pra vocês a nota que eu tirei. Tirei 7,5 no meu TCC. Ótimo, excelente. Ótimo, eu achei isso? Ótimo também. Só que antes, eu vou contar essa história aqui. Dá tempo ainda? É bem rapidinho. Então, aqui não tem tempo, não. Então, pode ficar à vontade. Eu vou contar, vai que ele escuta, né, essa história. Quando saiu a banca do meu TCC, eu peguei o professor mais temido. Meu Deus. Que era o Jesus. Literalmente. Jesus. E aí o Jesus, ele tinha uma fama, assim, lá na faculdade, que ele era muito exigente, muito bravo, né? E eu pensava... A gente tem alguns professores assim também. A gente entende. Vocês entendem, então. E aí eu estava no estágio e saiu lá a banca. Aí o meu orientador falou, Marcela, não se desespere. Quando eu li a mensagem, eu falei, Jesus... Ele está na minha banca. Jesus está na minha banca. Era para abençoar, mas Meu não era. Deus. E aí eu chorei horrores. Aí minha chefe veio e falou, o que você tá chorando? Eu falei, isso eu não acredito. Eu, Jesus, ela, boa sorte. Boa sorte, porque ela conhecia ele, porque ela também fez PUC. E aí foi assim, caótico, porque eu fiquei muito apreensiva, né? Para apresentar, enfim. E aí eu apresentei... ele me interrompeu, assim, pediu só para eu dar uma acelerada na parte teórica, porque eles já tinham lido no caderno, então eles queriam entender mais do projeto. Continuei minha apresentação, eu terminei, os 2 professores pontuaram, ele pontuou por último, se não me engano, ou ele foi o do meio. Não sei, gente, eu dei uma voada, assim, sabe, de tão apreensiva que eu tava. Mas eu não me esqueço de uma frase que ele falou no TCC. Ele falou, olha, Marcela, você fez muita coisa e, de fato, não deu tempo de você finalizar tudo. É perceptível. O que você fez, você conseguiu fazer bem feito, mas faltou estudo de fachada, interior de algumas partes lá que eu não consegui resolver, por falta de tempo mesmo. Ele falou assim, mas é nítido a sua dedicação e eu não tenho dúvidas da excelente profissional que você vai ser. Olha. Aquilo me marcou profundamente, porque eu tinha dado meu máximo naquele TCC e eu sabia o quanto ele era exigente. Sim. Então, esse dia eu falei, gente... Se eu tirar 5 aqui, ó, pra eu passar, sair com essa frase do Jesus, você já precisava ganhei a ouvir faculdade. E foi muito, muito importante pra mim, porque eu falei, às vezes a gente se dedica tanto àquilo e não é uma nota que vai definir que você vai ser um bom profissional ou não, sabe? Então, é claro que a gente tem que dar o nosso melhor, mas não se apegar tanto a essas questões, porque eu acho que a nossa consciência é o que conta. Eu dei o meu melhor, então é o que tá valendo. E não abrir mão do estágio, porque é ele que vai te dar uma bagagem para enfrentar o mercado de trabalho. Eu acredito que o que se aprende no estágio não tem como aprender em outro lugar. Não. É só fazendo, é só vendo pessoalmente para você poder entender. Tudo, questão de tempo, dia a dia de escritório. Lidar com o cliente, é essencial. Parte de gestão de escritório, porque não é só sair contratando, você tem que saber, né? Eu falo que contratar estagiário não é algo fácil, porque você vai pegar uma pessoa que não sabe nada e vai
ensinar ela. Mas é fundamental, porque eu passei por isso. Todo mundo passa por isso. Não tem como você querer que um estagiário saiba tudo. E muita gente quer isso, viu? Nossa, é o que mais tem no mercado. A maioria quer estagiário que saiba tudo. Que faça coisas de arquiteto para pagar salário de estagiário, né? Essa é a verdade. E aí, o que eu sempre falo para as meninas é, vocês não precisam saber nada de projeto de interiores. Isso eu vou te ensinar. Mas vocês precisam saber software. Porque software não tem como eu parar meu tempo aqui no escritório e te ensinar Revit. Então, assim, façam cursos. Sim. Aprendam a fazer projetos em todos os softwares que vocês conseguirem, né? Para que vocês consigam um estágio para aprender a fazer projeto, não para mexer em programa. E esse é o nosso medo quando a gente vai estagiar, que a gente literalmente pensa isso. Será que eu vou dar conta? Porque a gente sente que a gente não sabe nada. Sim. A gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde, que ele vai conseguir, eu não vou conseguir. Sim. E muitas das vezes, quando a gente vai conversando, a gente vê que a gente até consegue. E hoje em dia tá surgindo cada vez mais novos softwares, né? Com certeza. De repente, você encontra um que você nunca ouviu falar numa vaga de estágio, pedindo aquilo ali, você fala, que software é esse? Cada vez tem mais, né? Pra você treinar, especificar. Fala 3 que você acha que são essenciais, que quem não sabe tem que fazer um curso para amanhã. Pra mim, o principal é Revit, mas é porque eu sou completamente apaixonada por ele, né? Eu fiz o primeiro curso que eu fiz dele foi em 2013. Então, tem 13 anos que eu mexo com Revit. E eu era a única aluna da sala, porque o pessoal achou que ia dar turma, não deu. Só deu eu. Aí, como eu tinha pago, eles falaram, a gente vai dar o curso pra você. Nossa, maravilha. Era particular. Foi ótimo, foi particular. Aí, depois eu fiz de novo, porque senti necessidade, porque no escritório a gente estava aprofundando, né? Então, para mim, Revit é, assim, maravilhoso. A gente precisa muito. E algum de renderização, né? Hoje, a IA chegou com tudo, assim, tem nos auxiliado muito no escritório. Demais. Mas ela não cria projetos. Ela ajuda a renderizar projetos, né? Então, tem muita gente assim, vai substituir arquiteto. Gente, não vai. Ela vai ajudar a gente a otimizar o nosso tempo de trabalho, né? E um outro software também que é muito usado nos escritórios de São Paulo é o ArchiCAD. E muitos aqui em Goiânia também têm usado. Eu tenho muita vontade de aprender a mexer, mas é muito parecido com o Revit. Então, assim, com a demanda que eu tenho hoje, tirar minha equipe do Revit, passar minha equipe pro ArchiCAD seria muito trabalhoso, sabe? Mas se eu fosse começar um escritório hoje, eu aprenderia Revit e ArchiCAD sem sombra de dúvidas. Porque tem muitos programas de estágio, principalmente, que eles pedem, por exemplo, SketchUp. Acho que é o que mais pedem, né? É um dos principais. Eu acho que é porque a maioria das faculdades ensina o SketchUp. Sim. E é o primeiro que a gente aprende dos softwares em geral. O Sketch, ele é bem voltado, assim, para... ele é um programa mais fácil de modelar, né? O Revit, ele já é mais técnico, então por isso que eu gosto tanto dele, porque o executivo dele sai de forma bem mais técnica, ele não tem como dar migué. Eu falo que é um programa que não tem como você ir lá editar a cota e falar, vou fingir 2 centímetros aqui. Não tem como. E outra coisa, a praticidade. Você mexe numa planta, a sua volumetria tá alterada. Né? Então, você detalhou um móvel ali, você mexeu na largura dele, todos os detalhes já foram alterados. Então, para mim, o principal é a otimização de tempo. Sim. Vimos aqui que ninguém citou AutoCAD hora nenhuma, não precisamos mexer com AutoCAD. Não precisa. Não precisamos a gente só abre arquivo de AutoCAD para passar para o Revit. E assim, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista e a gente tem 2 perguntinhas aqui para você. Um erro que você cometeu durante toda essa trajetória que hoje você olha e fala, eu poderia ter evitado isso. Um aprendizado, né? Um aprendizado. Que você olha e fala, nossa... Nossa, difícil, hein? Muito difícil, até eu fiquei pensando. Tanto, por exemplo, não comete erros. Olha só, tanto no projeto, por exemplo, que você cometeu. Sim. Ou talvez na hora de abrir o seu escritório, na hora que você abriu o seu escritório, e você também teve uma mudança, né? Em 2019 você abriu o seu escritório, em 2022 surgiu a Yellow. De repente, nessa transição, se teve algo que você fez, você falou assim, acho que eu não faria dessa forma.
Na verdade, não é que eu não tenha errado, tá, gente? Eu errei muito, mas eu vejo da seguinte forma, eu acho que foram erros necessários, porque eu acho que a gente aprende muito errando, né? Com certeza. Então, foram erros que talvez se eu não tivesse cometido eles, talvez eu não teria o escritório que eu tenho hoje, né? Então, assim, muitas vezes eu já pensei, será que eu não deveria ter começado com a Yellow desde o começo? Porque eu passei por uma situação das pessoas estarem muito apegadas à Marcela. Quando eu criei a marca, as pessoas falaram, mas eu quero falar com você, eu quero reunião com você. Então, eu pensei, se eu tivesse criado um escritório, não necessariamente a Yellow, mas um escritório com o nome desde o começo, talvez eu não teria criado essa dependência nos clientes. Mas foi importante, né? Foi importante para mim ter feito muitos projetos como Marcela para depois surgir o escritório. Questão financeira, que eu acho que é algo que norteia muita coisa dentro de um escritório, porque muitas pessoas abrem um escritório iludidas, né? Eu vou abrir e vai aparecer cliente. Na verdade, o certo é você juntar o dinheiro para você manter um escritório por pelo menos 3, 4 meses sem ter cliente nenhum, né? Porque se você abre só no impulso ali, na esperança, pode ser que dê errado, a chance né? de dar errado Até se decepciona também, né? Exatamente. Então, quando eu criei o escritório, eu sabia o valor que eu podia gastar na reforma e o valor que eu tinha que manter em caixa para que aquilo ali funcionasse, sabe? Então, essa parte financeira é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses erros de dinheiro, pensa, você já começar uma carreira com muitas dívidas para pagar, né? É um peso muito grande. Então, se preocuparem e se atentarem muito a isso. E esse problema da dependência em cima do dono, eu acho que isso é até algo geral. Sim. Toda empresa passa por esse problema, que quando ela vai crescendo e o dono vai tendo muitas funções, que hoje o maior problema é tempo, né? Seu maior problema deve ser tempo. Com certeza. Poder organizar as demandas do dia a dia e poder designar funções. Então, eu acho que isso é muito difícil, até mesmo para você desapegar de algo que você já fazia e pôr outra pessoa para poder assumir isso. É muito difícil. E eu acho que, por fim, você tem algum conselho para nos dar? Tanto para quem está assistindo a gente, quanto a gente que está aqui na mesa mesmo, como estudantes ou futuros arquitetos. Tem algo que você queira nos aconselhar? Com certeza. Tem vários conselhos. Tem vários Olhar pra câmera ali e falar pra quem Eu tá acho que eu já falei muito, gente, aqui, né? Assim, bati muito nas mesmas teclas. Mas a questão de estágio, façam estágios, faz toda a diferença quando você se forma e vai para o mercado de trabalho. Eu sei que às vezes é difícil, né? Questão de rotina, eu preciso trabalhar, enfim. Mas se você tiver oportunidade, não deixe de fazer estágio, não abra mão disso, porque isso determina muita coisa mesmo. E aprendam softwares, por favor, é muito importante. Eu entendi que eu não precisaria saber desenhar maravilhosamente bem, desde que eu soubesse outras coisas, né? Então, por isso que eu comecei a mexer com Revit tão cedo, mas tem tantos outros softwares, né, que vocês podem aprender, se aperfeiçoar, para que isso seja um diferencial no seu escritório. E mais um, que é o que a gente acabou de falar. Questão de organização financeira. Não abram um escritório só na esperança de que tudo vai dar certo. Se programem para isso. Então, faça uma consultoria financeira se vocês tiverem essa oportunidade. Se não, junte dinheiro para que vocês consigam abrir o escritório e manter um escritório por um tempo, mesmo que não entre tantos projetos igual a gente imagina. Foi bom? Ótimo. Foi excelente, Vocês Marcela. anotaram essas dicas aí? Porque eu fui tudo aqui, na ó. mente, Anotei tudinho aqui. Marcela, perfeito. Muito obrigado Eu que por estar aqui agradeço. nossa presença hoje. Foi incrível. Acho que todo mundo Sim. Foi um episódio Aprendemos tanto. bastante com essas dicas. Eu agradeço muito. Queria que você passasse também seu Instagram pro pessoal, para eles depois te acompanharem lá. Tanto o seu Sim. pessoal quanto o do Yellow também. Mas queria agradecer novamente essa presença Sim. sua aqui. Foi espetacular. Eu acho que você passou... Acho não, né? Tenho certeza que você passou muito da sua história e do que o arquiteto vive hoje em dia, né? Sim. Obrigada, gente. Foi Imagina, ótimo, viu? nós que agradecemos. Foi perfeito. Ai, que bom. E para vocês me acompanharem também lá nas redes sociais, Yellow Arc, tá? YELU Arc. Perfeito. Obrigado, Vai estar na pessoal. descrição, vai estar na descrição o Instagram do Sem Nortecast. Então vai estar tudo lá para vocês poderem seguir a gente. E vamos engajar, né? Isso aí, gente. Pelo amor de Curte, compartilha, comenta. Mandem perguntas pra gente, que isso é muito importante pra gente poder conversar melhor aqui com o nosso entrevistado.
E é isso, né? É isso. Muito Obrigado. obrigada, Até o próximo. gente. Tchau, Até. tchau.